Bruna Torlai, eu quero, em primeiro lugar, o seu palpite sobre essa pergunta que eu fiz em relação à candidatura do Moro, mas também tem um outro trecho que eu acho que é legal a gente discutir aqui no nosso programa, justamente quando ele começa no discurso dele a falar o que ele pensa. Ele começa dizendo, olha, agora eu vou mostrar aquilo que eu penso sobre alguns assuntos do Brasil e tal. O primeiro assunto que ele coloca, e a primeira fala que ele diz é o seguinte: somos todos irmãos. O nosso projeto é forte, mas ele não é agressivo. As nossas únicas armas serão a verdade, a ciência e a justiça. Como é que você vê esse potencial eleitoral de um discurso um pouco mais cauteloso e mais ameno, como foi o de hoje? Olha, Paulo, eu costumo dizer, né, que aí a gente fala de política todo dia, mas a política, ela é sempre a mesma coisa. Eu vi o discurso do Moro, eu estava ouvindo o discurso do Moro, evidentemente com toda a melhora que ele teve em questão de se posicionar, assim, você falou sobre o que ele dizendo o que ele é. Eu acho que foi um discurso superficial do ponto de vista de políticas públicas, ou seja, dos métodos de resolver os problemas que ele se propõe a enfrentar. Então, ainda foi um discurso muito superficial, sem grandes aprofundamentos, tá? Você quer o meu palpite, né? Eu fecho com você, com o Serrão, né? Que eu acho que ele está aí com muito mais chances de conseguir o Senado, mesmo porque enfrentar Bolsonaro e Lula, que vão se matar ali, é complicado, porque o Moro ele tem muita rejeição. O Moro, no segundo turno com o Lula, como é que ele vai conseguir o voto dos eleitores Bolsonaro? Seria complicado para ele, né? O cenário para ele mais seguro seria realmente mirar o Planalto para acabar ali no Senado. Mas quando o Constantino diz é o se colar, colou, eu acho que ele tem um ponto, porque evidentemente que se o Moro crescer, por que ele abriria a mão de tentar aí o Planalto, né? Vamos ver, vamos estudar. Mais provável ele ir para o Senado, mas em política a gente sabe que tudo pode acontecer. Ainda assim, voltando aí meu raciocínio, a gente vê que nada muda, coisas essenciais não mudam. Todo o discurso do Moro de hoje é matizado, sobretudo esse trecho que você acaba de ler para mim, é matizado pelo discurso moralizante da ética na política. Esse foi o discurso, por exemplo, que o PT adotou nos anos 90. Esse foi o discurso que os tucanos adotaram quando os petistas chegaram ao poder e aí se descobriu inúmeros escândalos de corrupção. Esse foi o discurso que o próprio Bolsonaro abraçou em 2018, entre outros pontos, né? Segurança pública, corrupção, ir contra o sistema. Então, o que a gente tem na história do Brasil, da política, na história da República, tá? Na história da República, a gente tem o seguinte: a classe média brasileira, de matiz conservador, mas que não tem clareza quanto a métodos que distinguem esquerda e direita, quais são as maneiras conservadoras de resolver o problema, quais são as maneiras progressistas ou esquerdistas de resolver o problema. É isso que define esquerda e direita. Quando o Temer surge aí para falar que não existe esquerda ou direita, a gente percebe por que ele é o rei dos fisiológicos. Existe sim, por mais que a gente tente pôr cortina de fumaça para falar que são conceitos ultrapassados. A maneira de se enfrentar um problema é o que distingue esquerda e direita muito mais, às vezes, do que a necessidade de enfrentar os problemas. E o Sérgio Moro repetiu o discurso moralizante que realmente toca aquela classe média que não entende a diferença com clareza entre esquerda e direita, porque não entende a diferença dos métodos. E simplesmente presta atenção no caráter. Não, eu sou aquele que tenho realmente um caráter tal que você pode confiar em mim. Tanto que ele abre o discurso assim: vocês podem confiar em mim. Eu sou a pessoa que não tem a voz bonita, mas vocês podem confiar nas minhas palavras. E esse discurso, eu acho que nem o Sérgio Moro tem a consciência de que é um discurso que é usado pela esquerda, foi usado muito pela própria esquerda, para tocar, para sensibilizar a classe média de mentalidade conservadora, mas sem cultura política suficiente para distinguir esquerda e direita. PT usou naquele documentário lá que sai pela TV Cultura com Marlena Chauí na frente, o Ética na Política, ela, o Janine e tal, o pessoal todo que participou do governo Lula. E aí a gente teve aí o PSDB enchendo as páginas de várias revistas aí na época do Mensalão, Ética na Política, tá contra o PT. E esse é o discurso que vem à tona sempre que trata-se de apresentar um possível rosto novo para que a classe média, eternamente desiludida com a política e que acredita que todos os políticos são bandidos, se encante com um novo rosto. Esse, para mim, é o eleitorado em quem o Moro está mirando como um bom tucano, né? Tal disse Constantino no seu discurso.